Olá pessoal, e nesse vídeo agora a gente vai falar propriamente de componentes simétricas. No vídeo anterior a gente fez uma introdução para demonstrar aquela matriz inversa que ela vai ser usada aqui agora, e vocês vão ver como é que a gente vai usar. E agora nós vamos falar especificamente de componentes simétricas. Queria aproveitar para pedir a vocês que se inscrevessem no canal, que dessem um like, que às vezes o pessoal acaba assistindo o vídeo esquecendo de dar o like, de se inscrever. Você sabe que se inscrever no canal não tem problema nenhum, né? Você deixa só o seu nome lá no canal e a gente aumenta a visualização para o YouTube, né? Quanto mais assinatura a gente tem, mais o vídeo da gente é mostrado. Eu pediria aí essa gentileza de quem estiver assistindo o vídeo. Se você assistiu o vídeo anterior, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo sobre, eu falo de matrizes, o título é Matrizes e Componentes Simétricas, só que, na verdade, lá eu ainda não começo a falar em componentes simétricas, eu apenas pego a matriz que eu vou usar aqui e inverto ela, porque eu preciso invertê-la aqui. Mas a maioria do pessoal que mostra componentes simétricas, eles não demonstram a matriz. Não é que seja obrigatório, é uma matriz que já é tradicional, já é conhecida, então a pessoa usa direto aquela matriz. Mas eu achei por bem demonstrá-la, aí o vídeo anterior foi dedicado a isso. Só que para eu demonstrá-la, eu primeiro tive que mostrar como é que se faz a inversão de matriz e tal, para depois fazer a demonstração. E agora nós vamos entrar propriamente em componente simétrico. Mas eu pedi a vocês aí que dessem uma paradinha, dessem um tempinho aí e se inscrevessem no canal. Eu agradeceria. Vamos lá. Primeiro, vou fazer um comentário breve aqui sobre a soma de fasores. Soma e decomposição de fasores, para quando a gente estiver falando propriamente dos sistemas desequilibrados, vocês vão ver que a gente vai fazer uma análise através de vetores. Então, veja, o que a gente está mostrando para vocês aqui é um vetor resultante e que ele é obtido pela soma de três vetores, o vetor A, vetor B e vetor C. Então, graficamente é simples de você fazer uma soma vetorial. Você tem uma origem aqui, coloca um vetor nesse sentido, na ponta desse vetor você coloca o outro sentido, em qualquer ângulo, dependendo da soma que você queira fazer, e depois da ponta desse vetor você coloca outro vetor com outro ângulo qualquer, e aí quando você soma essa origem ao final do último vetor, você obteve a soma dos vetores. Mas não quer dizer que esse vetor só tem uma forma de você encontrá-lo, não é só por esse caminho aqui. Essa soma é vetorial. Claro que se você fosse usar números complexos e desse os ângulos corretos de cada um desses vetores, você ia encontrar exatamente esse fasor resultante, que ia te dar um módulo e um ângulo em relação à referência. Mas a gente está fazendo aqui visualmente, que é o que a gente vai fazer aí na frente para ser mais rápido, né? E é o normal, né? Qualquer demonstração que o pessoal faz aí, faz dessa forma, porque o outro é só um cálculo algébrico, né? Então não tem muita novidade. Mas só quero mostrar uma outra forma também de você encontrar esse mesmo fasor. Repare que se você observar, o fasor tem o mesmo comprimento e o mesmo ângulo desse aqui, ó. Mas só que eu obtive de outra forma diferente. Eu somei o vetor C mais o vetor A mais o vetor B. Veja que os ângulos são diferentes, mas obtive o mesmo resultado. Isso tem mais a intenção de mostrar que eu posso tanto somar fasores para encontrar uma resultante, como pegar um fasor resultante e decompô-lo em 3 ou 4 fasores, quantos eu queira. Então, essa característica está mais adequada à decomposição dos fasores. Tá? Dependendo do que você vai fazer, você pode precisar fazer uma decomposição dessa natureza aqui. E é exatamente uma coisa desse tipo que a gente vai fazer quando a gente for mostrar propriamente como a gente vai demonstrar a componente simétrica. Então, a intenção disso aqui é só mostrar que a soma de fasores é simplesmente isso.
é você pegar o final desse fasor, unir com o começo desse aqui, pegar o fim desse aqui, unir com o começo desse, vai até esse ponto aqui, com o começo desse aqui. No final dele, você liga a origem ao final e aí você tem um fasor resultante. Não importando como esses fasores transitam. O que importa é que depois que você chegar no último fasor, você liga a origem ao final e você tem um fasor. Outro conceito que a gente vai precisar, que é importante, é esse operador matemático A. Tá? O operador matemático, o operador A é um número complexo de módulo unitário e argumento de 120 graus, de modo que, quando aplicado a um fasor qualquer, transforma-o em outro de mesmo módulo e adiantado 120 graus. Por exemplo, quando aparecer para você VA, A vezes VA, é que eu estou dizendo que esse A está a 120 graus. Vamos dizer, VA sozinho, ele, por padrão, ele estaria a 0 graus. Não quer dizer que ele tem que estar a 0 graus. Mas o que importa é que se eu tiver com A numa determinada posição, o VA, e eu disser que o outro fasor é AVB, ou seja, esse operador aqui vezes VB, eu estou dizendo que o fasor VB está a 120 graus de A. E quando eu digo A ao quadrado, eu estou dizendo que, digamos que aqui fosse o C e aqui fosse o B. Então, quando eu disser que VB, eu botar A2VB, é porque eu estou dizendo que VB está a 120 graus, a 240 graus do fasor A ou a menos 120, que dá no mesmo. Então, veja que são fasores de módulo unitário, no caso aqui. Por que unitário? Para ele não alterar o valor da expressão, porque a única intenção desse fasor é você mostrar que aquela grandeza está com aquele defasamento. Por isso que o módulo dele é 1, para não alterar o módulo do valor que você está trabalhando com ele. E aqui tem umas relações importantes que eu mostrei na primeira aula. Vou repetir rapidamente aqui, sem perder muito tempo, porque eu já mostrei. Aqui está 0 graus, que é zero mesmo. O A representa 120 graus. A ao quadrado representa 240. E você observa o seguinte. A 120 com mais um A, 240. Com mais um A, que seria o A3, o A ao cubo, 360. A quarta potência, que é mais um A, volta para o 120. Se eu botar mais um A, que é o quinto A, volta para esse aqui. E se eu botar mais um A que vai para o A, a sexta potência vai para zero de novo. E assim vai. E além disso, a gente tem umas expressões interessantes que é bom para você usar em redução de expressão. E eu usei isso na primeira aula, no primeiro vídeo, onde eu falo da inversão de matrizes. Quando eu uso esses operadores, eu trabalho justamente com eles, porque é eles que eu vou precisar em componentes simétricas. Então lá eu mostro, por exemplo, que 1 menos A é 330 graus, ou menos 30. 1 menos A2 é 30 graus. A menos A2 é 90. A2 menos A é 270 graus. A2 menos 1 é 230 graus, porque A2 é 240, e cada intervalo desse aqui é 30 graus. 240 menos 10 dá 230. Aqui dá 180. Aqui dá 150, que é 180 menos 30. E por aí vai. Então isso aí é mais para você ter isso em mente, porque às vezes quando você está desenvolvendo uma expressão, aparecem esses termos, e você pode resolvê-los, já que isso representa ângulos, eu posso resolvê-los também para simplificar expressões. Ao invés de eu me preocupar em eliminar o A, por exemplo, eu posso transformá-lo num ângulo e resolver a expressão do mesmo jeito. Afinal de contas, isso aqui representa um defasamento em relação a uma referência de 120 graus. Mas talvez aqui nessa aula a gente nem precise dele. A gente vai precisar sim desse A, do A2, mas essas expressões intermediárias aqui possivelmente não. Bom, e aí nós vamos começar escrevendo alguns conceitos aqui. Um curto-circuito ocorre quando uma fase é conectada eletricamente, solidamente ou por impedância a outra fase, ou uma fase com a Terra. Solidamente é quando você tem um contato de um condutor energizado com a Terra, por exemplo, sem nenhuma impedância, ou então com outra fase. Isso é o que se chama curto-circuito. Ou fase-fase, quando é entre duas fases, ou fase-terra, quando é entre a fase e a Terra. E às vezes, quando se trata de neutro, você aterra o neutro intencionalmente, através de uma resistência, mas também tem curto-circuito, quer dizer, no caso do aterrar o neutro de um equipamento por uma resistência, é para você controlar a corrente para curto fase terra, né? Para você, se quiser controlar, às vezes o nível de curto-circuito é muito alto e você
quer controlar o seu nível de curto-circuito, já que toda corrente de curto-circuito vai para a referência da subestação, no caso os transformadores, e você pode querer aterrar o transformador através de uma impedância para que você limite as correntes de curto-circuito. Mas se for um curto-circuito, ele também pode ter uma impedância, né? Por exemplo, se o curto-circuito for ali na saída da linha, perto da subestação, onde você tem a malha de terra, ele praticamente é um curto sólido, ele não tem basicamente resistência. É como se você derrubasse o condutor na malha da subestação, não tem resistência basicamente nenhuma. Porém, eu posso ter um curto em um certo ponto da linha, que além da impedância da linha, eu tenho a impedância da falta também. Pode ser que um cabo caia em cima de uma árvore, e essa árvore tem uma resistência para a terra, então a minha impedância de curto-circuito ela vai ser afetada não só pela impedância do meu cabo, mas também pela resistência da falta, que é a resistência pela qual a falta se tocou, o condutor tocou o solo. Isso é uma outra visão. Uma é o curto-circuito e a outra é você aterrar intencionalmente. Mas só se aterra intencionalmente, naturalmente, o neutro. Agora, as fases, elas podem ir para a terra e pode ter um curto franco ou pode ter um curto através de uma impedância ou de uma resistência, logicamente que aí não é intencional. Um curto-circuito ele ocorre fortuitamente e pode ser diretamente numa parte onde tem a baixa resistência de falta, mas também pode ser num local de alta resistência de falta. Eu falei numa árvore, mas tem locais ainda que tem uma resistência de falta mais alta ainda, que é o caso do cabo cair em cima de uma pedra ou de um terreno pedregoso. Então você tem a mesma situação. O curto-circuito trifásico é a única falta simétrica de curto-circuito. Ou seja, o que ocorre com uma fase ocorre com as três. Os outros três tipos de faltas de curto-circuito possíveis em um sistema trifásico são assimétricas e devem ser analisadas como faltas desbalanceadas usando o método de componentes simétricas, que é o que nós vamos mostrar nesse vídeo. As correntes de curto-circuito são calculadas determinando primeiro as reatâncias de sequência de Thevenin no local da falta e depois analisando o modelo de circuito apropriado do tipo de falta a ser determinada. Lembre-se de que a reatância de sequência de Thevenin é a reatância equivalente do local da falta até o barramento de referência, que é esse barramento de referência é a sua fonte, né, onde você está alimentando o seu curto. Então você faz o equivalente de Thevenin a partir daquele ponto lá, desde que você saiba qual é o nível de curto-circuito naquele barramento de referência, para você calcular seu curto-circuito. Para demonstrar como as correntes de curto-circuito são calculadas, as magnitudes da corrente de falta serão calculadas no barramento 1 de um sistema hipotético. Nós vamos dar um exemplozinho aqui, só para ilustrar. Para facilitar os cálculos de falta, a reatância de Thevenin das redes de sequência positiva, negativa e zero, agora será dada para o barramento 1 deste sistema. Então, a reatância equivalente de Thevenin é essa daqui, para esse nosso exemplo, vai ser esse valor aqui. Nós não estamos considerando resistência, estamos considerando só reatância, e o valor dele é J 0,0140. Só que isso não é em ohms, isso é em PU. Lembrar que quando a gente dá uma grandeza qualquer em PU, quando você quer saber esse valor, no caso da impedância, quer saber o valor em ohms, você tem que multiplicar pelo valor de base. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe aqui de PU, né, por unidade. Apenas você tem que saber disso. Quando você define as suas grandezas por unidade, você tem um valor de base. E na hora que você resolve um problema em PU, para você encontrar o valor da grandeza real, você tem que multiplicar pelo valor de base que você usou no seu sistema por unidade. Bom, e vamos dar um exemplozinho, falar rapidamente aqui sobre uma falta trifásica, para poder a gente fazer a introdução às componentes simétricas. Uma falta trifásica é uma falta equilibrada, portanto, as correntes de sequência negativa e zero devem ser zero. Ou seja, numa falta trifásica eu só tenho corrente de sequência positiva. A falta trifásica é modelada em curto-circuito na rede de sequência positiva, até porque você só tem sequência positiva na falta trifásica. Qualquer impedância de falta, aquelas impedâncias que a gente falou, aquela não intencional, o caso da árvore, o caso do cabo cair no pedregulho, etc., é modelada em série com a rede de sequência positiva. Então eu tenho uma rede de sequência positiva e boto minha impedância de falta aqui. Como eu disse, se o curto-circuito é muito próximo
da malha da subestação, essa impedância de falta é praticamente zero e é basicamente um curto sólido. Agora, dependendo da distância e onde esse cabo vai cair, da impedância de sequência, você tem também a impedância de falta para você calcular o seu curto-circuito. Bom, a corrente resultante que flui é a corrente da fase A, estamos admitindo aqui um curto na fase A, devido ao curto-circuito. As correntes das fases B e C podem ser encontradas aplicando princípios de simetria, que a gente vai explicar depois. Como a falta é trifásica, né, então a gente não precisa calcular o curto-circuito nas três fases, a gente calcula apenas numa fase. Esses princípios da simetria a gente vai explicar o que é. Então veja, eu posso dizer que, como o circuito é trifásico, a corrente nas três fases são iguais, portanto, se eu tenho a corrente de curto na fase a minha corrente de curto-circuito na fase B é igual à corrente da fase A, só que defasada de 240 graus. E a corrente de curto da fase C ela é igual à corrente da fase A, só que defasada de 120 graus. Eu chamei essa corrente da fase B de equação 1 e a corrente da fase 2 eu chamei de equação 2. E a da IA eu não preciso, porque a IA é a nossa referência, que está todo mundo se referindo a IA. Por exemplo, daqui para frente, ao invés de eu chamar IB, eu vou chamar IA, argumento de 240 graus. E ao invés de eu dizer IC, eu vou dizer IA, argumento de 120. Para quê? Para que eu elimine essas outras variáveis e na hora de eu resolver minhas equações eu tenha menos variáveis para resolver. Bom, e prosseguindo aqui, nós vamos. Usando a reatância de sequência positiva dada anteriormente e assumindo uma tensão de pré-falta de 1 argumento de 0 grau, de 1 PU, a corrente de falta IA é dada por. Veja, essa questão de 1 PU é aquilo que eu falei. Você tem uma tensão pré-falta lá no seu sistema, porque quando você calcula um curto-circuito, você considera a tensão um pouquinho antes da falta, que é o que ele chama tensão de pré-falta, que normalmente é a tensão nominal, que você considera 1 PU. Na sua base, né, quando você vai fazer a base, a sua referência lá, para você calcular o PU. Então, considerando que a minha tensão de pré-falta é 1 PU, com aquele dado que foi dado, vocês estão lembrados, da impedância, que era 0,0140, argumento de 90 graus, então é só dividir a tensão pela reatância, direto aí sem problema. Então, tensão dividido por impedância. O que é que eu faço? Divido os módulos e subtraio os ângulos. Então eu faço 1 dividido por 0,140, vai dar 71,43. E subtraio ângulos. 0 menos 90 graus dá menos 90 graus. Então minha corrente de falta, nesse exemplo aqui, é 71,43 graus, argumento de menos 90 graus, isso dado em PU. Naturalmente, como eu falei, se eu quisesse dar isso aqui em corrente, eu teria que multiplicar pela minha grandeza de base, de corrente, né? Qual foi a minha base que eu usei, a minha corrente de base. Bom, e aí, usando as equações 1 e 2 que nós calculamos lá atrás, onde nós encontramos IB e IC, vocês estão lembrados, eu posso dizer que IB é esse mesmo valor, só que ele vai estar 240 graus à frente disso aqui. A gente mostrou lá que IB era IA 240. Então eu uso o mesmo valor de IA e menos 90 mais 240 vai dar 150. Então a minha corrente da fase B, para estar a 120 graus da corrente da fase A, que está a menos 90 graus, a minha corrente da fase B tem que estar a 150 graus. E a corrente da fase C, do mesmo modo, é a mesma corrente da fase A, porém defasada de 120 graus. Então, menos 90 mais 120, a corrente da fase C, o módulo dela é 71,43 a 30 graus. Então, observe que os módulos da fase A, da fase B e da fase C, eles são iguais, e eu só faço aplicar o princípio da simetria, que é defasá-los de 120 graus uma da outra. Foi aquilo que a gente falou lá atrás. Então veja que um curto-circuito trifásico, ele é simples de calcular. Claro que eu estou fazendo aqui em números complexos, às vezes o problema ele dá mais elementos, mas na forma mais simples, é isso que a gente está vendo aqui. Você só precisa calcular para uma fase, digamos a fase A. Uma vez você calculando, encontrando o módulo e o ângulo, aplica o módulo nas outras fases e defasa de 120 graus. Então, está resolvido o problema do trifásico. Obviamente, essas correntes por unidade, né, em PU, aqui, como a gente mostra, devem ser multiplicadas pela corrente base no local da falta para fornecer uma corrente de falta em amperes.
Ou seja, aquilo que eu falei. Como eu estou trabalhando em PU, essa minha corrente aqui é em PU. Tá? Já que a minha tensão lá era em PU, a minha impedância também foi dada em PU, portanto a corrente também é em PU. Se você quiser obter essa corrente em amperes, tem que multiplicar pela corrente de base. E aqui não cabe a gente explicar, você tem que entender o que é corrente de base. Eu tenho um treinamento que eu devo mostrar para você no final do curso, que eu mostro essas coisas lá. Né? Eu tenho um treinamento lá de proteção, aí lá eu explico o que é PU, o que é impedância percentual, um monte de coisa lá, necessário para você entender certos os conceitos básicos para você entender. Bom, visto isso, o que é que nós temos a dizer agora? Quando a falta é trifásica, está resolvido o problema. Quando a falta não é trifásica, ou seja, quando ela não é balanceada, aí eu tenho que fazer uso das componentes simétricas, que para poder resolver, calcular essa minha falta desequilibrada, digamos, uma falta monofásica de A para a terra, ou de B para a terra, ou de C para a terra, ou uma falta entre A e B, entre A e C, entre B e C, isso são faltas desequilibradas. Ou ainda, falta AB para a terra, BC para a terra, AC para a terra, e assim por diante. Qualquer falta desequilibrada envolvendo a terra ou não, eu vou precisar das componentes simétricas. E as componentes simétricas, em suma, é eu pegar um sistema desequilibrado e transformá-lo em 3 sistemas equilibrados de sequências, onde eu chamo sequência positiva, sequência negativa e sequência zero, que é isso que nós vamos mostrar agora. Observe aqui essa figura. Eu estou fazendo aqui o exemplo com tensão, mas o mesmo vale para corrente. Se fosse corrente aqui, era o mesmo raciocínio. Vou fazer com tensão, mas considerem isso. Eu tenho um sistema desequilibrado, pode ter sido por uma falta ou não. O fato é que meu sistema está desequilibrado. E vamos admitir que fosse uma falta. Então veja que o VA está aqui, VB está aqui e VC está aqui. Nem os módulos são iguais e nem os ângulos são iguais. Ou seja, não é um sistema simétrico, não é equilibrado, porque os módulos são diferentes e as fases entre eles também são diferentes. Portanto, esse se chama um sistema trifásico desequilibrado. A nossa função agora vai ser transformar esse sistema em 3 outros sistemas trifásicos equilibrados. Só que são sistemas de sequência, que nós chamamos sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Já que é um circuito desequilibrado, ele tem corrente com rotações diferentes, tá? em sentidos, no mesmo sentido ou em sentidos diferentes, e módulos diferentes também. Nós vamos decompor esse fasor VA, que eu mostrei lá no começo como é que você faz uma decomposição de fasores. Então, eu escolhi uma posição qualquer para minha componente sequência positiva, que eu chamei de VA1. Esse índice 1 é sequência positiva, o 2 é sequência negativa e o 0 é sequência zero. Então, a minha corrente ela é composta por essas três sequências, sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Então, veja, sequência positiva ela só é gerada nos geradores. A sequência negativa ela surge em função de desequilíbrios no sistema. E a sequência zero ela só aparece quando o seu condutor tem contato com a Terra. Essas são as características de cada uma dessas sequências. Então, qualquer elemento do sistema, corrente ou tensão, ele tem essas 3 sequências. Pode ser que alguma delas, numa determinada situação, não exista. Por exemplo, se for um curto, eu tiver um defeito de fase-fase, eu não tenho a sequência zero. Então, vai ter que ser uma soma de VA1 com VA2, por exemplo, para um curto entre a fase A e a fase B. Eu ia somar só as sequências positiva e negativa. Bom, e aí eu determinei esse primeiro fasor como sendo, esse vetor aqui como sendo o vetor de sequência positiva, o VA1, o VA2 é o vetor de sequência negativa, e botei o VA0 nessa posição. E obtive essa resultante aqui. Então, decompus o meu fasor resultante da fase A nesses 3 fasores. Observa o detalhe. Quando eu fiz isso aqui, eu não tive a preocupação. Eu podia botar esse VA1 aqui a 90 graus, não tem problema nenhum. Então, o primeiro fasor, eu escolho uma posição que eu achar mais conveniente, não tem problema. Agora, a partir daqui, eu devo ter a preocupação de manter esses fasores a 120 graus. Tudo que for sequência 1, eu vou ter que colocar a 120 graus nessas outras fases desse aqui. Um a 120 e outro a 240. A mesma coisa acontece com o VA2 e a mesma coisa acontece com o VA0. Só que o VA0 não está defasado de
120 graus. VA0, a sequência 0, são fasores em fase. Então, a sequência positiva ela gira no sentido anti-horário, a sequência negativa gira no sentido horário e a sequência 0 ela tem um sentido único. Nas três fases elas têm o mesmo sentido. Então, vamos ver como é que a gente agora vai decompor a tensão VB. Agora, observe. Então, quando eu quiser obter o fasor VA, eu vou somar VA1 mais VA2 mais VA0. Isso em termos fasorial, como vocês estão vendo aqui, em termos fasoriais. Por quê? Porque eles têm ângulos aqui envolvidos. Então, não pode ser uma soma escalar, é uma soma vetorial. Então, a minha tensão VA ela é a soma vetorial da tensão de sequência positiva, mais a tensão de sequência negativa, mais a tensão de sequência zero, que dá essa expressão. Agora vamos ver a fase B. Então, observe um detalhe, porque você tem que, na hora de fazer o sistema, observar. Eu sei que VB, para um sistema ficar equilibrado, ele tem que estar a 120 graus do outro fasor, dos outros dois fasores. Então, quando eu vou colocar esse fasor VB aqui, eu não posso colocar ele aleatoriamente. Ele tem que ter o mesmo tamanho do primeiro, que eu já defini, mas eu tenho que botar ele aqui a 120 graus desse outro. E se você olhar para cá, esse fasor aqui, ó, você trazendo ele para essa origem, ele está a 120 graus para cá. Então, o VB1, ele está a VA1. Essa é a forma de eu decompor esse sistema trifásico desequilibrado em três sistemas trifásicos equilibrados. Então, quando eu faço isso, observe que a mesma coisa eu fiz com o VA2. Ó. Da ponta desse fasor, eu coloquei um fasor VB2 que também vai estar 120 graus defasado do VA2. E como eu sei que sequência zero eles estão em fase, eu botei um sequência zero em fase. Então, dessa forma, eu fiz isso aqui, a mesma coisa, VB é igual a VB1 mais VB2 mais VB0. E quando eu somo esses três fasores aqui, eu vou encontrar o fasor VB. Mas observe que é uma soma de fasores, porém, ele começa agora a seguir uma orientação. Não pode ser colocado do jeito que eu entender. Eu tenho que ir me preocupando em formar os 120 graus com cada um deles e mais deixar os fasores de sequência zero, deixá-los em paralelo. E vamos agora para a fase VC. A mesma situação. Veja que eu não posso botar o VC aonde eu quero. Eu agora tenho que sempre tomar como referência a minha fase A. Aí eu tenho que botar ele a 120 graus da fase A com o mesmo módulo. Então eu coloco ele aqui. O VB é a mesma coisa. Eu tenho que botar ele com 120 graus em relação a VA. Então eu coloco ele aqui, ó, como está mostrado aqui. E o VC eu tenho que botar em paralelo aos outros dois, a VA0 e VB0. Então o VC0, veja que ele está também em paralelo. Então foi o que eu fiz aqui. Você já dá para ver que eu tenho esse sistema trifásico de índice 1. Pode ver, dá para observar pela figura que eles estão a 120 graus, os três, um do outro. Se você olhar o azul, que é o de índice 2, que é a sequência negativa, se você olhar VA, VB e VC, você percebe também que eles estão a 120 graus. E olhando os fasores de sequência zero, você percebe que eles estão em fase. E isso a gente mostra aqui. Aqui, olha. O fasor vermelho, eu só fiz trazer para uma outra referência. Peguei o VA, que foi o primeiro deles. Pode ver que eu trouxe ele paralelamente e coloquei aqui nessa referência. Eu peguei o VB, que é esse aqui, eu trouxe ele paralelamente e coloquei aqui na referência. E trouxe o VC, trouxe ele paralelamente e coloquei aqui. O que foi que eu obtive aqui? Um sistema equilibrado de sequência positiva. Os fasores são exatamente iguais e tem 120 graus entre eles, girando no sentido anti-horário, como a gente está mostrando aqui. O sentido contrário ao sentido do ponteiro do relógio. Esse é o fasor de sequência positiva, equilibrado, que eu já obtive daqui. Então agora eu já tenho menos dor de cabeça, porque quando eu for calcular uma tensão qualquer, basta eu calcular essa tensão, uma tensão de uma fase, que eu sei que as outras são iguais. E só faço o defasamento. E vamos para o outro, que é o sequência negativo. Então veja que é a mesma coisa. Se eu pegar o VA2, que é a sequência negativa, eu coloquei ele aqui, ó, o VA2 está aqui, eu coloquei exatamente na posição, eu trouxe ele para cá, coloquei nesse eixo aqui. O VB2, eu trouxe ele com essa mesma orientação,
com essa mesma inclinação, botei ele aqui. O VC2, do mesmo modo, eu peguei ele com a mesma orientação, trouxe ele para esse eixo, coloquei ele aqui. Encontrei também um sistema trifásico equilibrado. Agora observe o detalhe. Quando eu montei essas figuras aqui, veja que aqui eu tive A, atrás de A tem o B, atrás de B tem o C. Aqui não. Eu tenho A, atrás de A tem o C, atrás de C tem o B. Isso não fui eu que inventei. Uma vez que eu precisei formar um sistema trifásico também com a sequência negativa, eu tinha que fazer de tal forma que quando eu combinasse com os fasores de sequência zero, eu obtivesse cada um dos meus fasores. Veja que o fasor VB aqui é VB1 mais VB2 mais VB0, vetorialmente. A fase C é VC1 mais VC2 mais VC0, vetorialmente. E daí eu obtive o fasor, o meu sistema equilibrado de sequência negativa. E por que sequência negativa? Porque veja que ele gira no sentido contrário. ABC eu obtenho assim. Ó. Se eu botar um observador aqui e girar esses fasores, o observador vai ver passar primeiro o A, depois ele vê passar o B e depois ele vê passar o C. Esse mesmo observador colocado aqui, o que é que ele vai ver? Ele veria passar primeiro o A, depois o C e depois o B. Ele só vai ver passar ABC se ele girar em sentido contrário. Agora, se você girar o sistema em sentido contrário, ele vai ver a mesma coisa. Ele vê passar primeiro o A, depois o B, depois o C, só que em sentido contrário. Daí a sequência negativa. E por fim, o meu sistema de sequência zero, é claro que eles coincidem, né? Mas eu botei separado para mostrar as três fases. Mas como eles estão em fase, eles estariam aqui coincidindo os três fasores, né? Seria uma soma desses três. Mas eu botei eles assim em paralelo para facilitar a visualização. E aí, eu não tenho dúvida nenhuma que quando eu pegar um problema desequilibrado, um sistema desequilibrado, um curto-circuito, qualquer coisa lá, que eu for resolver, quando eu encontrar cada uma das minhas variáveis aqui, então num sistema desequilibrado, quando eu quiser calcular o resultado desse sistema aqui, a resultante disso aqui, tanto a resultante de corrente quanto de tensão, né, o módulo da corrente de curto-circuito, a fase, o módulo da tensão, o defasamento e tal, eu vou calcular pelas componentes simétricas, porque são equilibradas e são mais fáceis de eu equilibrar. Aí, claro que na hora de eu obter o meu fasor resultante, eu vou somar essas componentes que eu encontrei aqui de uma forma mais fácil, entro nessa expressão e somo essas expressões aqui. Então, isso vai me garantir que quando eu calcular o meu VA dessa forma, somando as componentes simétricas, eu vou encontrar o meu fasor resultante. No caso aqui, uma tensão. E veja que o que vai ser, o que eu vou calcular, as componentes simétricas, elas têm exatamente o objetivo de você calcular esses três sistemas trifásicos que nós chamamos justamente de componentes simétricas. A componente de sequência positiva, que é essa daqui, que gira no sentido anti-horário, contrário ao ponteiro dos relógios. A componente de sequência negativa gira no sentido horário, no mesmo sentido do ponteiro dos relógios. E a componente de sequência zero, que estão em fase, ou seja, elas têm a mesma direção. Aí, fazendo agora alguns comentários. Né? Quando existe qualquer desbalanço num sistema trifásico, com ou sem contato à Terra, aparecem componentes de sequência negativa, obrigatoriamente. Eu não estou falando em sequência positiva, porque a sequência positiva ela aparece em qualquer tipo de curto-circuito, em qualquer desbalanço. Né? Tanto é que, quando se calcula impedâncias, quando se calcula ajustes, né? Você calcula impedâncias de linha de transmissão, e se usa nos relés de proteção as impedâncias de sequência positiva, porque elas aparecem em todo tipo de curto-circuito. Então, é ela que é usada. Por isso que a gente aqui está falando só em sequência negativa e também falando aqui em sequência zero. Agora, quando existe qualquer desbalanço no sistema trifásico com contato à Terra, aparecem componentes de sequência negativa e sequência zero. Se ele é desbalanceado, tem as duas componentes, o sistema é desbalanceado. Certo? E se tem um desbalanço com contato à Terra, vai aparecer a sequência zero. Em suma, a sequência zero só aparece quando há contato à Terra. Não havendo contato à Terra, não tem sequência zero. E agora vamos começar. Os componentes de sequência positiva eles podem ser escritos dessa forma. Então veja que eu não estou botando A, porque o A é a minha referência, então admita que A
não tem nenhum coeficiente multiplicando ele, porque ele está, vamos admitir que ele está a 0 graus. Ou está numa posição de referência, que eu estou admitindo que é 0 grau para ficar mais fácil. Então está na minha posição de referência. Ele já está aqui, eu não preciso falar dele. Preciso falar da minha componente da fase B. Eu estou falando aqui de sequência positiva, não é isso? Então, B1 vai ser 1 argumento de 240. Tá? Quer dizer, deverá ser multiplicado, na verdade. Portanto, o VB1 eu posso dizer que ele é VA1, né, que é o valor do próprio módulo VA1, multiplicado pelo seu operador ao quadrado, que a gente vai chamar daqui para frente de A2 para simplificar, que é 240 graus. Então a fase B está a 240 graus da fase A. Porém, o módulo é o mesmo. Por isso que eu chamo isso aqui o VA de VA1 e chamo o VB de VA1 também. E o VC, ele está defasado 120 graus do VA. Tá? Então, a gente viu que A é 120 e que A2 é 240. Então aqui eu tenho as minhas expressões para a sequência positiva. Ela é encontrada dessa forma aqui. Então veja que eu estou deixando todo mundo em função de VA1. Por quê? Eu poderia até simplesmente chamar V. Chamar V1, V2, aliás, chamar só de V1, já que eles são iguais, o que vai diferenciar um do outro é o defasamento. Mas vou deixar como VA1 mesmo. E agora vamos ver os componentes de sequência negativa. Os componentes de sequência negativa, VB2, é um argumento de 120, que vai dar exatamente o VA2, porque os módulos são iguais, que é igual a A, que é 120, multiplicado por VA2. E a fase C vai ser VA2, que é igual a A2 vezes o módulo de VA2. Observe que isso que nós pegamos aqui não foi por acaso. Não precisa eu voltar na figura, mas vocês percebam que eu mostrei para vocês que para eu ter uma sequência ABC, o fasor tinha que girar ao contrário. Portanto, na minha expressão, quem vinha atrás de A, quando a sequência era positiva, era B. Ou seja, quem estava a 240 graus de A, ou seja, vinha atrás de A, era B. Aqui, quem vem atrás de A é C, 240 graus. Nós mostramos isso naquela figurinha lá. Por isso que a gente provou ali que o sistema estava girando ao contrário, ou seja, a sequência era negativa. É por isso que a expressão muda. Veja que a expressão de sequência positiva tem A2 na primeira fase, na fase B, e A na fase C. E a sequência negativa tem A na fase B e A2 na fase C. Então, nós temos as equações das duas sequências, a positiva e a negativa. E para os componentes de sequência zero, né, para componente simétrico de sequência zero, nós temos que VA0 é igual a VB0, que é igual a VC0. Tanto em módulo como em ângulo, ou seja, estão em fase. Inclusive, quando a gente vai somar, a gente pode somar isso algebricamente, não tem nenhum problema. Bom, aí agora eu vou botar isso em uma expressão mais organizada. Vou botar as três aqui para a gente entender. O VA vai ser VA0 mais VA1 mais VA2. Repare que a expressão de VA é VA0 mais VA1 mais VA2. VB é VB0 mais VB1 mais VB2. E VC é VC0 mais VC1 mais VC2. Isso é lá das primeiras expressões. Quando a gente fez a parte lá vetorial, que a gente mostrou no vetor, a gente mostrou essas expressões, vocês estão lembrados, que são expressões vetoriais. Tensões. Aí nós criamos três sistemas equilibrados. E como os módulos são iguais, veja que aqui não vai aparecer nem B nem C. Vai aparecer só A. E poderia nem aparecer nada. Aparecer só o índice, porque a gente sabe que os módulos são iguais. Portanto, o módulo de sequência 0 são iguais nas três fases, o módulo de sequência 1 são iguais nas três fases e o módulo de sequência 2 são iguais nas três fases. Como o sistema é equilibrado, eles também são iguais, quer dizer, esses três aqui são iguais entre si, esses três são iguais entre si, necessariamente esse não é igual a isso, mas eles, cada um é igual entre si. O VA0, como nós dissemos, é uma soma algébrica, porque eles são iguais e estão em fase. Já o VB, que é a mesma coisa de VA0, já que eles são iguais, vai ser o VA defasado de 240 graus, que é A2, mais o VA defasado de 120 graus, esse é o VC. E na sequência negativa, e na fase C, eu tenho o A, que é 120 graus, que multiplica
o VA, então isso aqui seria a minha tensão. Primeiro tem o VA0 que é igual aos outros. E esse aqui é igual em módulo aos outros, porém a defasagem agora é de 120 graus. E esse aqui, a defasagem muda para 240 graus. Isso tem tudo a ver com aquela figura que eu mostrei para vocês. O giro lá está diferente. Então o C ele está girando ao contrário, como o B também. Por isso que esses fasores aparecem trocados aqui. Isso a gente mostrou lá quando a gente mostrou os diagramas fasoriais. Bom, e o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar, eu vou repetir essas três equações aqui, e nós vamos colocar essas equações em forma de matriz. É claro que eu tenho um curso, como eu falei para vocês, depois eu vou deixar aí o endereço aí do meu site para vocês darem uma olhada lá nos cursos, que eu dou um curso de proteção de sistema, né? Proteção de subestação, proteção de transformador, e eu tenho lá umas aulas iniciais em que eu faço algumas coisas para facilitar. Por exemplo, eu dou um trechozinho lá de matriz, como multiplicar matriz, como dividir matriz e tudo mais. Por quê? Porque a gente vai precisar de matriz aqui. E aí eu mostro como você usar um sistema de equações para formar uma matriz. Escrever as equações em forma de matriz. Aí aqui eu vou botar o resultado. Demonstrar como fazer isso. Mas lá nessa minha aula, no meu curso, eu mostro como fazer o passo a passo para você transformar isso. Mas aí vou admitir que você já conhece essa transformação, né? Quem está assistindo essa aula provavelmente já resolveu sistemas lineares e já sabe como transformar um sistema de equações numa matriz. Então essa matriz fica desse jeito. Eu tenho a minha matriz dos termos independentes, que são os termos conhecidos, porque as tensões eu conheço, VA, VB e VC, eu posso medir. Tá? Digamos, se eu estou um relé lá avaliando um defeito, ele está medindo essas tensões aqui, e se fosse corrente seria a mesma coisa. Eu tenho a matriz dos coeficientes, então veja, quem é o coeficiente de VA0? É 1. E de VA1 é 1. E de VA2 é 1. E desse VA0 aqui, 1 também. E desse aqui, 1 também. Aí, então eu pego, coloco esses coeficientes aqui. E quem é esse coeficiente desse termo do meio aqui? Dessa expressão? É A2, aqui, A ao quadrado. E desse termo aqui, quem é? É A. E desse outro aqui, A. O A. E desse aqui, A2. E as incógnitas, que são as variáveis que eu vou calcular, é isso aqui que eu preciso encontrar, eu coloco aqui numa matriz coluna. Então, observe. As variáveis independentes é uma matriz coluna, as variáveis que eu vou encontrar é uma matriz coluna, ou a minha matriz dos coeficientes das variáveis é essa daqui, uma matriz 3 por 3. Tá? Então, observa o detalhe. O número de colunas dessa matriz tem que ser igual ao número de linhas dessa matriz coluna aqui. Que não fosse coluna, podia até ser outra, mas o fato é que o número de colunas que eu tenho nessa matriz, ele tem que ser igual ao número de linhas que eu tenho aqui. Eu tenho 3 linhas aqui. Se eu tenho 3 colunas aqui, eu tenho que ter 3 linhas aqui. Bom, então aqui, o que é que eu fiz? Eu peguei o meu sistema de equações, que eu obtive lá de trás, das minhas componentes simétricas, e já transformei numa matriz. Peguei minhas equações e transformei numa matriz. Bom, então, como é que eu resolvi esse sistema? Eu estou dizendo que essa matriz aqui é igual a essa matriz multiplicada por essa. Eu vou chamar essa matriz de B, vou chamar essa matriz de A, e vou chamar essa matriz de X, que é a minha matriz das incógnitas. São elas que eu vou procurar. Agora, observe o detalhe. Como o que me interessa é essa matriz, então eu só vou conseguir obtê-la se eu fizer a divisão dessa matriz B pela matriz A. Né? Isso é regra de multiplicação e divisão. Então, se esse termo aqui está multiplicando, ele aqui passa a dividir. Então, minha matriz X ela é igual a B dividido por A, como eu mostro aqui. Essa matriz dividida por essa, B dividido por A. Aí nós temos um problema, é que não há divisão em matriz. Então, eu não divido matriz. Mas a mesma coisa de dividir matriz, isso eu mostro na aula anterior, que quando eu tenho um número no denominador, posso passar ele para o numerador com esse expoente menos 1. Significa inverso. Esse aqui é o inverso desse. Então, na verdade, o que é que eu posso fazer?
para encontrar o meu valor de x, eu posso simplesmente multiplicar o inverso dessa matriz pela minha matriz B, e aí eu encontro a minha matriz x. Aí é exatamente, a aula anterior foi que eu fiz. Eu tinha essa matriz, então lá eu inverti essa matriz. Eu inverti essa matriz. Por que eu inverti? Porque eu sabia que eu não ia poder resolver com essa matriz original diretamente. Eu ia ter que invertê-la para fazer justamente essas contas e assim eu encontrar o valor de x. Aí eu trago para cá já a matriz invertida. Então veja aqui. Ó. Primeiro, essa é a matriz normal, que eu repeti aqui só para a gente ver a diferença. É aquela matriz que nós colocamos na expressão ali que eu chamei de A. E essa é a matriz que eu inverti na aula anterior. Então fiz todo o processo, é uma aula de 40 e poucos minutos, mas eu explico tudo detalhadamente como é que eu chego aqui. Então, quando eu, lá no vídeo anterior, eu inverti essa matriz, eu obtive isso aqui. Então, o inverso de A, que é A menos 1, é igual a 1/3 dessa matriz aqui. Veja que esses termos aqui se mantiveram, porém, veja o que aconteceu aqui. Ó. Além desse 1/3, quem era A2 passou a ser A, quem era A passou a ser A2, quem era A passou a ser A2 e quem era A2 passou a ser A. Então, além dessa mudança, eu tenho mais 1/3. Então, essa matriz, o inverso dela é exatamente 1/3 disso aqui, quando eu inverto essa matriz. E dá para vocês perceberem que esses termos apareceram em função da minha sequência de fase lá. Então, é isso que é a inversão. Então, essa matriz já está invertida. Aí, o que eu estou lembrando é que quando as pessoas vão demonstrar ou calcular as componentes simétricas, elas já partem daqui. Já parte dessa equação. E, às vezes, nem parte dessa equação, já parte de uma equação mais na frente. Mas aqui não, eu fiz questão de demonstrar na aula anterior como inverter essa matriz e agora a gente vai usá-la. Agora, o que é que eu fiz? Eu estou multiplicando, para eu encontrar a minha matriz x, eu estou multiplicando o inverso de A pela matriz B, que é isso aqui, x é igual a menos 1 vezes B. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui. X é igual, só que A menos 1 aparece 1/3 aqui, né? Então, é 1/3 dessa matriz multiplicada por essa. E, como eu disse a vocês, lá no meu curso eu tenho também, eu dou umas aulas básicas de matriz, aí eu mostro como multiplicar matriz, como somar, essas coisas todas. Mas como é que eu multiplico uma matriz? Eu multiplico a linha, essa linha por todas as colunas que tem aqui. Como aqui só tem uma coluna, só vai ser a multiplicação dessa linha por essa coluna. Por isso que eu disse a vocês que uma matriz, obrigatoriamente, ela tem que ter, se ela tem essa matriz aqui tem 3 linhas, tá? Se ela tem 3 linhas, minha matriz aqui tem que ter pelo menos 3 colunas. Isso que eu mostrei para vocês. Aí veja, e como é que se multiplica uma matriz? Eu multiplico termo a termo. Eu vou multiplicar 1 vezes VA mais 1 vezes VB mais 1 vezes VC. Tá aqui, ó. VA mais VB mais VC. E depois multiplico por 1/3. Tá? Então, repetindo, 1 vezes VA mais 1 vezes VB mais 1 vezes VC. Isso é multiplicação de matriz. E multiplico por 1/3. Portanto, o meu primeiro termo aqui, o meu VA0, vai ser 1/3 de VA mais VB mais VC. Então, encontrei minha primeira expressão para calcular a minha tensão de sequência zero. E lembrando que, se for corrente, é a mesma coisa. É 1/3 de IA mais IB mais IC. Aí vamos para a sequência positiva, calcular a sequência positiva. Realizando a operação para obtenção do valor de x, nós temos isso. Bom, e agora? Realizando a operação para obtenção do valor de x, no caso da sequência positiva, veja que, por que eu usei essa linha? Porque eu estava calculando esse primeiro elemento. Como eu vou calcular o segundo elemento, que é VA1, eu vou usar essa linha aqui. É a mesma coisa, é 1 vezes VA mais A vezes VB mais A2 vezes VC. Então você vem aqui. 1 vezes VA é VA, A vezes VB é VB, A2 vezes VC é VC. Então, depois é só multiplicar por 1/3. Então, a expressão da sequência positiva para minhas tensões é VA1 é 1/3 de VA mais AVB mais A2VC, que no final das contas é 1/3 da tensão da fase A
mais a tensão da fase B defasada de 120 graus, mais a tensão da fase C defasada de 240 graus. E partimos agora para a sequência negativa. Como nós vamos calcular a sequência negativa, então ela está nessa linha, eu devo usar essa linha aqui. Então eu vou multiplicar essa linha por essa coluna. Então o que é que eu tenho? 1 vezes VA mais A2 vezes VB mais A vezes VC. Isso está representado aqui. 1 vezes VA dá VA, A2 vezes VB dá A2VB e A vezes VC dá AVC. Então VA2, e aí eu multiplico por 1/3. Então VA2 é 1/3 de VA mais A2VB mais AVC. Então eu encontrei as três equações que era o meu objetivo, né? Como eu disse, eu precisava encontrar justamente minhas componentes simétricas. Por quê? Porque isso aqui eu encontro mais fácil porque esses sistemas são equilibrados. Tá? Ao invés de eu usar o sistema original, que é desequilibrado, eu vou usar 3 sistemas equilibrados. E aí fica mais fácil de eu calcular. No caso desse sistema aqui, eu calculo a primeira e é só defasar de 120 graus. Aqui é a mesma coisa. E aqui, calculando elas são iguais, está resolvido. Ok? Agora vamos para o seguinte. Juntando as equações anteriores, teremos. Só para a gente deixá-las mais compactadas aqui, para ficar mais fácil a gente entender. Então, as três incógnitas foram encontradas. VA0 é 1/3 de VA mais VB mais VC, veja que não tem defasamento, é a soma escalada das três tensões. VA1 é 1/3, né? É 1/3 da tensão VA mais a tensão VB defasada de 120 graus, mais a tensão VC defasada de 240 graus. E o VA2 é 1/3 de VA mais a tensão VB defasada de 240 graus, mais a tensão VC defasada de 120 graus. Essa é a nossa expressão que calcula as nossas componentes de sequência zero, positivo e negativo, como nós dissemos. Então esse é o objetivo das componentes simétricas. É você encontrar essas três equações para você depois resolver sistemas mais complexos usando essas equações. Aí claro que para resolver um circuito, para resolver um problema do sistema elétrico, você também vai ter que saber modelar o sistema, né? Você vai ter que fazer o modelo de um sistema de sequência positiva, de sequência negativa, de sequência zero, por exemplo, um transformador estrela, um transformador delta. Qual é o circuito equivalente de um sistema de sequência zero de um lado delta de um transformador, por exemplo, e coisa do tipo. Uma vez você montando os seus diagramas de sequência, né, aí você vai usar as expressões para poder encontrar seus resultados. E aí, para complementar aqui, a gente vai fazer um exercíciozinho básico, só para a gente sentir a aplicação. É um exercício simples, mas dá para a gente um sentimento do uso das componentes simétricas. Bom, o problema é esse aqui. Nós temos um circuito em delta, ou triângulo, né, como a gente chama. A fase A tem 10 amperes. A corrente da fase B é menos IA. E a corrente da fase C é zero porque o condutor da fase C está partido aqui. Então, é solicitado que a gente calcule as componentes de sequência. Sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Pronto, aqui está dada as correntes, essas que eu repeti aqui estão aqui. A corrente da fase A é 10, argumento de 0 graus, ela é a referência. A corrente da fase B é 10, argumento de 180, isso em amperes, né? E a corrente da fase C é 0 porque ela está aberta. Esse 10 argumento de 180 é justamente porque a corrente da fase B ela é contrária à corrente da fase A. A corrente entra aqui e volta pela fase B. Então, a primeira componente que a gente vai calcular é a componente de sequência zero. Aí, lembrando das fórmulas lá, o que é a componente da sequência zero? É 1/3 de IA é 10 argumento de 0 graus, IB é 10 argumento de 180 e IC é zero. Aqui nós vimos que a corrente de sequência zero é zero.
justifica pela expressão e justifica também pelo fato de ser um circuito delta e de não ter contato com a Terra. Vamos agora calcular a corrente de sequência positiva IA1. IA1 vai ser dado por 1/3 de IA mais IB defasado de 120 graus, que é aquele A, né, que é aquele IB vezes A, que é o 120 graus, mais a fase C, que é zero. Esse resultado aqui dá 5,78 argumento de menos 30 graus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar logo como calcular essa expressão, porque aqui já está o resultado. Se você fizer aqui, você vai encontrar isso aí, não tenho dúvida. O problema é que aqui está usando números complexos e, como eu disse, a gente não mostrou como trabalhar com números complexos. E, como eu disse, nos cursos que eu tenho lá no meu site, são aulas preliminares que eu dou para quando você entrar no curso, por exemplo, aí você saber como trabalhar com isso para a gente não estar repetindo aqui. Como nessa aula eu não estou dando uma aula que faz parte do curso, então isso aqui não está demonstrado. Mas eu vou, de qualquer forma, essa primeira expressão, eu vou fazer o cálculo usando números complexos. Vou mostrar para vocês, depois a gente continua, volta aqui e continua. Então veja, como é que eu resolvo uma equação com números complexos? Eu estou resolvendo o IA1 aqui. Se fosse multiplicação era fácil. E aqui a gente até tem multiplicação. O que é que eu tenho aqui? 10 argumentos de 0 graus mais 10 argumentos de 180, só que defasado de 120 graus. Isso aqui é uma multiplicação e vocês devem estar lembrados que eu falei do operador complexo, A, que ele não altera o valor da expressão, ele apenas rotaciona o fasor ou o vetor. Então, por isso que o módulo dele é 1. Então, eu tenho 10 vezes 1 é 10. E aí, para rotacionar o meu fasor, eu vou somar 180 com 120, que é a regra da multiplicação de complexos. Multiplicação de complexos, eu multiplico os módulos e somo o ângulo. 180 mais 120 dá 300. Então, minha expressão fica assim. Aí sim, aí agora eu vou pegar esses 300 graus e vou botar ele na forma cartesiana. Porque para multiplicar e dividir, eu faço da forma polar como está aqui. Porém, para somar, eu preciso transformar primeiro na forma cartesiana para somar termo a termo. Porque eu tenho o termo em R e tenho o termo em J. Que isso aqui está no eixo X, isso aqui está no eixo Y. Então, eu tenho que somá-los separados. Então, esse 10 aqui da forma cartesiana, ele é desmembrado da seguinte forma. 10 cosseno de 0 graus mais J seno de 0 graus. Esse aqui que deu 10 argumento de 300, vai ser 10 cosseno de 300 graus mais J seno de 300 graus. Isso aqui é igual, aqui, 10 cosseno de 0 graus, cosseno de 0 graus é 1, portanto o primeiro termo é 1. Esse segundo termo, seno de 0 graus, é 0, então não preciso colocar aqui, ele não aparece, então nessa primeira expressão eu só tenho 10, porque esse termo aqui é 0. Para a segunda expressão, eu tenho 10 cosseno de 300 graus, que dá 0, o cosseno de 300 graus dá 0,5, então é 10 vezes 0,5, mais J seno de 300 graus, multiplicado por 10 também. Que eu botei, era para ter botado um parênteses aqui, mas aqui também está multiplicado por 10. Então é 10 vezes, o cosseno de 300 graus é 0,866. Então J é 10, 0,866. Então, 10 mais 10 vezes 0,5 é 5. Então aqui dá 15 no eixo X. E no eixo Y eu tenho 10 vezes 0,866, que dá J866. Então eu tenho o resultado aqui dessa expressão, mas veja que eu fiz isso aqui internamente, mas lembre-se que a expressão é dada por 1/3 dessa soma. Então ainda falta eu dividir isso aí por 3. Quando eu divido 15 menos J866 por 3, eu vou ter que meu IA1 é 5 menos J 2,887. Isso é o valor da corrente na forma cartesiana. Só que agora eu tenho que voltar com essa corrente para a forma polar. Então, para voltar para a forma polar, como é que eu faço? O módulo da corrente é o primeiro termo ao quadrado
o termo do x mais o quadrado do termo do y. Não importa o sinal, é a soma dos dois. Aqui tanto faz ser negativo como positivo, mas para encontrar o módulo não me interessa, eu calculo o quadrado do módulo. Então, a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais a raiz quadrada de 2,887 ao quadrado. Isso dá como resultado que IA1 é 5 ao quadrado dá 25, 2,887 ao quadrado dá 8,22. Então, IA1 vai ser a raiz quadrada de 33,22. Por fim, o módulo de IA1 é 5,76. Se você olhar na expressão, está aqui 5,78. Mas isso é só a questão de aproximação, né? Às vezes você aproxima de um jeito, quem fez aí aproximou de outra, mas aqui é só uma questão de aproximação. Então, encontramos o módulo de IA1. Então, confirmamos essa expressão aqui. Porque aqui o cara pulou esses... Eu peguei esse exercíciozinho aqui para dar como exemplo, mas ele pulou essas etapas. Já deu o resultado. Está supondo que a gente já sabe como fazer isso, então colocou só o resultado. Agora, nós precisamos calcular o ângulo. Como é que se calcula o ângulo? O ângulo é calculado pelo arco tangente do termo no eixo y dividido pelo termo no eixo x. Só que aqui agora eu levo em conta o sinal. Então é o arco tangente de menos 2,887 dividido por 5. Isso dá como resultado menos 0,5774. Então eu vou calcular um ângulo cuja tangente dê isso aqui. É por isso que eu chamo isso de arco tangente. Se eu usar numa calculadora que tem a função inversa, que tem arco tangente, se você botar arco tangente de menos 0,577, deverá dar menos 30 graus. Então é esse o ângulo encontrado. Então você pode confirmar isso aí numa calculadora que você vai ver que o arco tangente disso aqui é exatamente menos 30 graus. Então com isso eu confirmei a minha expressão. Tá? Então a expressão final é essa daqui, que é IA1 é igual a 5,76 argumento de menos 30. Que é a mesma coisa, né? A questão só de aproximação. Então aqui ele deu o resultado de IA1, mas nós estamos mostrando como você encontra esse resultado. Agora, é claro que eu não vou mostrar para IA2, né? Porque é a mesma coisa, eu só estou mostrando para vocês entenderem como é que foi feito. E agora a gente volta lá e continua o exercício a partir da página anterior. Bom, então nós paramos aqui. A gente disse que IA1 era isso aqui, cujo resultado dava 5,78 argumento de menos 30. Então nós mostramos como resolver essa equação aqui. Primeiro, isso aqui é uma multiplicação, é direto. A gente viu que isso aqui dá 10 argumento de 300, porque esse operador é só para fazer o giro do fasor, então ele não altera o módulo continua 10, por isso que ele bota 1 aqui, e ele gira o fasor em 120 graus. E aí a gente, feito isso, a gente soma esse termo com esse, porque o terceiro é zero. E como resultado a gente obteve 5,78 argumento de menos 30. Isso aí é a sequência positiva, encontramos a sequência positiva. Agora nós vamos encontrar a sequência negativa. O cálculo é similar, é 10 argumentos porque a corrente da fase A é 10, a corrente da fase B é 10 argumentos de 180, só que agora o que muda aqui é que agora o ângulo, ao invés de ser 120, o IA2 vai estar a 240 ou menos 120, que é o giro que ele dá. E, como resultado, a gente tem 5,78 argumento de 30. É para que aqui é argumento de menos 30 e aqui é argumento de 30. E aí, o que é que acontece com a fase B? Tudo que nós fizemos aqui na fase A, nós vamos fazer na fase B. Só que a fase B, o que é que a gente sabe da fase B? Na fase B, a gente sabe que a corrente de sequência zero, ela é igual à corrente de sequência zero da fase A. Como essa corrente de sequência zero da fase A deu zero, então nós sabemos que a corrente de sequência zero da fase B também vai dar zero. E a corrente da fase B de sequência positiva, ela é igual à corrente da fase A de sequência positiva defasada de 240 graus ou menos 120. Então é aquela mesma conta. Só que aqui agora está mais fácil porque eu só tenho que fazer o defasamento. Então menos 30 menos 120 dá menos 150. Portanto, a corrente de sequência positiva da fase 1 vai dar 5,78 argumento de menos 150. E a corrente de sequência negativa também dá a mesma coisa,
vai dar 5,78, só que agora, ao invés dela estar 240, ela está 120. Aí o ângulo vai ser mais 30 mais 120, que dá mais 150. Então veja que uma vez que você encontra os valores de uma fase, é só fazer o defasamento que você tem os valores das outras fases. Continuando aqui, nós vamos para a fase C, e o raciocínio é o mesmo. Se a fase B foi menos 120, a fase C está, ou 240, né? A fase C vai estar a 120. E se a fase B aqui da sequência negativa estava mais 120, ela aqui vai estar menos 120, ou 240. Então, fazendo essas contas aqui, menos 30 mais 120 dá mais 90, mais 30 menos 120 dá menos 90. Então, na fase C, minha sequência positiva vai dar 5,78, argumento de mais 90, e minha fase C, que é C2, né, que é a sequência negativa da fase C, vai dar 5,78, argumento de menos 90. E claro que a corrente de sequência zero, como a gente viu, ela é igual nas três fases. Aliás, todas as correntes são iguais, sendo que a gente sabe que a sequência zero elas têm a mesma fase e as outras sequências elas estão defasadas de 120 graus, que é isso que a gente está mostrando aqui. Então, dessa forma, a gente encontrou as componentes de sequência das três fases. Né? Encontramos as componentes das três sequências, sequência 0, sequência 1 e sequência 2, que é sequência positiva e sequência negativa. E uma vez que a gente encontrou os resultados de cada fase, que a gente viu que era... A gente faz esse diagramazinho aqui, para a gente entender melhor. A gente viu que a sequência 0 ela não aparece aqui porque ela é 0. Agora, a sequência positiva, a gente viu que ela era, na fase C, ela era 5,78, o argumento de 90 graus, a sequência positiva da fase C, e a sequência negativa da fase C era 5,78, argumento de menos 90. Portanto, elas se anulam. Na fase C, a sequência positiva, que é a fase que está aberta, ela tem sequência positiva e sequência negativa. Só que elas são opostas, têm o mesmo valor e direções opostas, então a sequência negativa na fase C ela desaparece. Ela não circula, até porque, como o circuito está aberto, ele é desequilibrado, tem a sequência positiva e negativa, não tem a sequência zero porque ele não toca o Sol, não toca a Terra, e a sequência se anula na fase C, como era de se esperar, porque a corrente na fase C é zero. Agora, o que é que acontece com a fase B e a fase A? A fase A a gente viu que a sequência positiva era 5,78, o IA1, né? 5,78, argumento de menos 30. E a sequência negativa era 5,78, argumento de mais 30. Se você somar esses dois fasores, aí usa aquela regra que eu mostrei lá atrás, então vai dar 5,78, argumento de 30 com 5,78, argumento de menos 30, vai dar 10. E eu mostro aqui embaixo. Então, isso aqui com certeza vai dar 5, isso aqui vai dar 5, então 5 mais 5, 10, que aqui é positivo. Então, confirma a expressão original, que a corrente A era igual a 10, argumento de zero. E a corrente da fase B, eu tenho IB a 150, 150 é esse ângulo aqui, menos 150 é o ângulo exatamente oposto. Isso também, se você observar, o cosseno ele é igual a esse aqui, porém de sinal contrário. Eu vou encontrar 5 amperes aqui, isso eu mostro aqui embaixo. 5,78 cosseno de 150 é igual a 5,78 cosseno de menos 150, que é menos 5 amperes. E 5,78 cosseno de 30 é igual a 5,78 cosseno de menos 30, que é igual a 5 amperes. E do mesmo jeito aqui, se eu somar esses dois termos aqui, isso aqui vai dar 180. E a gente viu que isso aqui dá 5 e isso aqui dá 5. Então, isso aqui dá 10, argumento de 180, ou menos 10. O que bate com aquela expressão original que a gente disse que a fase A era 10, argumento de 0, e que a fase B era 10, argumento de 180. E que a fase C era 0. Então, como a gente viu que a sequência 0 é 0, e a fase C a gente viu que é 0 também, porque apesar dela ter os componentes sequência positiva e sequência negativa, mas elas estão em direções opostas, portanto elas se anulam. E aqui a gente dá um resumozinho dessa questão de componente simétrica. Nós só temos um tipo de falta que é balanceada, que é a falta trifásica. Portanto, uma falta balanceada ela só tem a sequência positiva, a componente de sequência positiva.
Nem tem sequência negativa, nem tem sequência zero. Agora, se a falta é fase térrea, eu tenho as três sequências: positiva, negativa e zero. Se ela é fase-fase, eu tenho as duas sequências. Positiva e negativa não tem a sequência zero, porque ela não toca a Terra. Mas se ela for fase-fase para a Terra, ela tem as três sequências, do mesmo jeito que fase-terra tem. E se eu tiver um disjuntor com polo aberto, uma fase aberta, que seja um disjuntor ou um fusível que abriu, ou mesmo dois polos abertos, elas têm as três componentes de sequência. Agora, aqui eu chamo a atenção para o seguinte, é que no exercício que nós fizemos aí, a fase aberta não tinha sequência zero, mas era porque nosso sistema ali era ligado em delta. Se o sistema é ligado em Y, aterrado, aí sim, se eu tiver uma fase aberta, eu tenho as três componentes de sequência, porque eu fico com o meu sistema desequilibrado, mas como eu tenho um caminho de retorno pela Terra, porque o sistema é aterrado, aí eu tenho as três componentes de sequência, positiva, negativa e zero. Então, somente o fase-fase, no caso do sistema estrelas, ou sistema ligado em Y, só o fase-fase não tem sequência zero. Mas se for ligado, isso aqui ligado em delta, ou Y não aterrado, mas se for ligado em Y aterrado, eu só não tenho mesmo sequência zero na fase, no defeito fase-fase. Nos demais eu tenho. Ok? Quer dizer, o trifásico que eu já falei, e isso eu estou falando para sistema desbalanceado, né? Porque no sistema balanceado, como eu disse, que é o trifásico, é equilibrado, então balanceado, então eu só tenho sequência positiva. Ok, pessoal? Então aqui a gente encerra essa aula sobre componentes simétricas e mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê um like, compartilhe. E se quiserem ter mais informações sobre o meu canal, eu tenho um curso aí no meu site, né? Eu tenho 3 cursos lá e tenho várias aulas gratuitas, né? Eu tenho uns links aí com várias aulas gratuitas no meu canal, tá? Então, se quiserem visitar o site, eu não botei aqui, mas é fácil, né? É www.eletricaparatodos, tudo emendado em minúsculo.com. Vou repetir, www.eletricaparatodos.com. Eu lembro que tem um outro site aí, .com.br, com o mesmo nome, .com.br. Para vocês não confundirem, aí eu estou alertando que o meu site é sem o BR, é www.eletricaparatodos.com. Ok, pessoal? Obrigado.